O mundo está atualmente passando por um dos eventos de extinção em massa mais rápidos da história geológica, desenrolando-se silenciosamente. Como humanidade, estamos testemunhando o fim de inúmeras espécies com as quais compartilhamos nosso lar. Ao levantar o véu desta tragédia silenciosa, vamos tentar entender onde estamos na contagem regressiva, as razões por trás disso e, talvez mais importante, o que podemos fazer para reverter esse curso. Primeiro, é necessário começar com a pergunta mais urgente e marcante: quais espécies podem se extinguir completamente em apenas 5 anos? 5 anos são um piscar de olhos na escala evolutiva, mas para espécies que estão em situação crítica, é uma questão de vida ou morte. Essas 10 espécies ameaçadas de extinção neste período são os exemplos mais concretos e urgentes da crise de biodiversidade em nosso planeta. Por exemplo, entre os últimos exemplares da tartaruga de casco mole gigante do Yangtze, Rafetus swinhoei, no rio Yangtze, na China, apenas 2 indivíduos são conhecidos. Em situação ainda pior, a vaquita, Phocoena sinus, uma toninha que vive no Golfo da Califórnia, no México, tem uma população reduzida a menos de 10 indivíduos, dizimada pelo afogamento em redes de pesca ilegais. O sapo arco-íris gigante de Madagascar, Scaphiophryne gotlebei, beira a extinção devido ao comércio de animais de estimação e à perda de habitat. Da mesma forma, o rinoceronte de Sumatra, Dicerorinus sumatrensis, nativo da ilha de Sumatra, na Indonésia, é brutalmente caçado por seu chifre, com menos de 30 adultos estimados na natureza. O caramujo da árvore crabe vermelha, Chromomitra lateticula, do Oceano Pacífico, pode ser extinto antes mesmo de ser devidamente estudado, devido à devastação causada pela mineração submarina. O lagarto crocodilo chinês, Shinisaurus crocodilurus, está em ponto crítico devido ao comércio ilegal de animais de estimação e projetos de represas hidroelétricas na China. O akikiki, Oreomystis bairdi, uma espécie de ave das florestas do Havaí, restam apenas alguns pares na natureza e está à beira da extinção devido às doenças trazidas por mosquitos invasores. O pipito de bico curto, Heteromirafra rude, da África do Sul, perdeu quase todo o seu habitat para a expansão agrícola. A espécie de orquídea Dactylorhiza marcuse, do Marrocos, está desaparecendo devido às mudanças climáticas e à coleta excessiva. Finalmente, a baleia franca do Pacífico Norte, Eubalaena japonica, tem uma população inferior a 30, ameaçada por colisões com embarcações e emaranhamento com equipamentos de pesca. Como essas espécies chegaram a tal ponto? Quais são as causas que as levaram a este fim trágico? A extinção das espécies ameaçadas é impulsionada por uma cadeia complexa, mas essencialmente causada pelo ser humano. Esses fatores alimentam e reforçam uma espiral de morte. O maior impacto, sem dúvida, é a destruição e fragmentação dos habitats. Da Amazônia a Bornéu e a Bacia do Congo, o desmatamento está demolindo as casas de inúmeras plantas, insetos, mamíferos e aves. O segundo grande golpe vem diretamente das atividades humanas: caça ilegal e tráfico. Elefantes na África são mortos por marfim, rinocerontes de Java e Sumatra por seus chifres, levando suas populações ao limiar de extinção. As mudanças climáticas agravam tudo isso. Recifes de corais sofrem branqueamento devido à acidificação e aquecimento dos oceanos. Os ursos polares perdem áreas de caça com o derretimento do gelo. Por fim, a introdução de espécies invasoras estrangeiras causa estragos nos ecossistemas locais. Então, será que espécies ameaçadas podem ser salvas mesmo enfrentando tantas ameaças? Não é tarde demais para o desespero. A história está cheia de histórias inspiradoras de espécies salvas por intervenção humana. Elas definitivamente podem ser salvas, mas isso requer um esforço global determinado, contínuo e coordenado.
A biologia da conservação tem ferramentas eficazes para as espécies mais ameaçadas, programas de reprodução ex situ, fora de seu habitat natural. Por exemplo, quando a população do condor da Califórnia caiu abaixo de 20 indivíduos, um programa de reprodução em cativeiro os resgatou e reintroduziu na natureza. Proteger e restaurar habitats é outro passo essencial. O mico-leão dourado no Brasil avançou um passo para longe do perigo por meio de esforços intensivos de conservação e restauração de habitat. Além disso, combater a caça e tráfico e envolver comunidades locais como parte de projetos de conservação são a chave para soluções de longo prazo. No entanto, esta luta não acontece com igual intensidade em todo o mundo. Então, quais regiões estão sob maior risco nesta onda de extinção? Regiões com maior biodiversidade são também as mais ameaçadas. Essas áreas são chamadas de hotspots de biodiversidade, e embora cubram apenas 2,3% da superfície terrestre, hospedam mais de 50% das espécies de plantas e 43% das espécies de vertebrados. O Sudeste Asiático, particularmente as ilhas de Sumatra e Bornéu, enfrentam grande risco devido ao desmatamento para plantações de dendê. Madagascar, com mais de 90% de sua flora e fauna exclusiva, é ameaçada pela pobreza extrema e pela expansão agrícola sem controle. A bacia amazônica está cada vez mais fragmentada por incêndios e pela expansão agrícola. De modo semelhante, as savanas africanas e as últimas florestas da Ásia enfrentam pressões semelhantes. A perda dessas regiões não é apenas uma tragédia local, é uma ameaça global ao equilíbrio ecológico do planeta. Neste ponto, surge a pergunta: se é apenas a perda de algumas espécies de animais ou plantas, por que devemos nos importar tanto? A extinção de uma espécie não se compara a um quadro roubado de um museu. É o apagamento permanente de um componente do sistema de suporte à vida do planeta. Cada espécie desempenha papel único no funcionamento saudável de seu ecossistema. Por exemplo, sem abelhas e outros polinizadores, 1/3 da produção de alimentos colapsaria. Florestas absorvem carbono, regulam o clima e protegem fontes de água doce. A biodiversidade é também uma vasta biblioteca genética para a farmácia. Muitos remédios atuais vêm de plantas e animais selvagens. Cada extinção é como perder um livro desta biblioteca ainda não lido. Existe também um aspecto moral importante. Como espécie, temos a responsabilidade de compartilhar e proteger o planeta com outros seres vivos. Diante de um problema tão grande, o que podemos fazer como indivíduos? Superar uma crise global exige ação coletiva, e toda ação coletiva começa com escolhas individuais. O que podemos fazer é mais eficaz e significativo do que pensamos. Rever nossos hábitos de consumo pode ser um primeiro passo. Escolher produtos sustentáveis e certificados. Por exemplo, madeira FSC, pescado MSC, reduz a pressão sobre o desmatamento e a sobrepesca. Fazer escolhas conscientes sobre óleo de palma, soja e carne bovina afeta diretamente a perda de habitat, especialmente em regiões tropicais. Minimizar o uso de plástico ajuda a proteger os oceanos. Voluntariar para projetos de conservação locais ou doar para organizações confiáveis que atuam na proteção de espécies ameaçadas apoia o trabalho de campo. O mais importante é conscientizar, compartilhar o que aprendemos com outros, levantar nossa voz e pressionar os tomadores de decisão por políticas ambientais mais rígidas são motores da mudança. Como humanidade, estamos numa encruzilhada. Os próximos 5 anos podem ser o último acto para muitas espécies, da vaquita ao rinoceronte de Sumatra. Mas ao mesmo tempo, pode ser o início de uma história de recuperação e esperança, como no exemplo do condor da Califórnia. Proteger a riqueza biológica do planeta não é apenas um ideal romântico, mas uma necessidade existencial. Cada um de nós é um personagem nesta história e, com nossas escolhas,
temos o poder de afetar o resultado. Lembremos, quando os fios da natureza se rompem, é impossível restaurá-los. Quando olharmos para trás, o que definirá se fomos meros espectadores ou heróis ativos nessa luta são os passos que tomamos hoje. Porque quando eles se forem, perderemos uma parte de nossa própria humanidade. Para chamar atenção para a extinção de espécies na Terra e agir juntos contra essa tragédia silenciosa, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no meu canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Com seu apoio, podemos alcançar mais pessoas e aumentar a conscientização. Agora é hora de fazer nossa voz ser ouvida.